Olá! No nosso vídeo de hoje vamos fazer a queridinha do momento, a rosa do deserto. Todo mundo quer ter uma em casa, né? Todo mundo ama essa planta. E eu fiz aqui um desenho e eu vou mostrar para vocês passo a passo como que faz. Vamos lá? Para o fundo, aqui ó, eu vou usar o caqui e o cinza claro. No meu pratinho eu já tenho um pouquinho de aquarela silk. Então eu começo pelo caqui e venho aqui ó, nas partes onde que eu quero dar o fundo, fazer o fundo um pouquinho mais escuro. Já venho, ó, jogando junto o cinza claro, para não deixar muito escuro esse fundo, tá? Porque é só um galinho mesmo que eu vou fazer. Tô com o pincel número 8, da 454. E aqui, ó, eu já vou sumindo, esfumaçando com cinza claro. Volto aqui. Aí, nesses pontos, eu jogo um pouquinho do caqui e venho, ó, esfumaçando, sumindo já o fundo, ó, pra ponta das folhinhas aqui. E vou fazer isso em volta de todo o meu trabalho. Como vocês sabem, eu sempre começo os meus trabalhos lá pelo fundo, fazendo as coisas em ordem. As que estão lá por trás primeiro, porque facilita bastante a execução do trabalho. Venho aqui, já coloco junto um pouquinho do cinza claro e, ó, já esfumacei o meu trabalho. Aqui, por ser um trabalho não muito grande, então eu posso sombrear por tudo sem usar o pituá, só com esse pincel mesmo. Onde eu não quero muito escuro, misturo um pouquinho, esfumacei o cinza claro. E vou fazer em volta de todo o meu trabalho. O fundo todo feito, de maneira bem uniforme, sem manchas, como deve ser. Aí eu começo meu trabalho pelas folhas. E a folha da rosa do deserto não é muito grande e é bem tranquilo, bem fácil de fazer. E eu vou usar para essas folhas as seguintes cores: verde kiwi, o verde pistache, o verde grama e um pouco do verde oliva. Eu começo meu trabalho fazendo as que estão de frente, tá? Então, eu pego o verde grama. Preencho a folha, ó, levando esse verde grama lá no risco. Venho com um pouquinho do verde oliva, ó, dando uma escurecida aqui. E tem vários modelos na natureza de folhas da rosa do deserto, inclusive da rosa do deserto. Essa que eu fiz, eu peguei aquela mais simplesinha, a espécie mais comum, tá? Então, ela não é cheia de pétala, é aquela de pétala simples. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do verde pistache, ó, posso passar um pouquinho aqui. Passo um pouquinho mais do verde pistache. Não posso clarear muito, porque a folha dessa espécie que eu tô fazendo, da minha imagem de referência, não é muito clara. Volto com verde grama, só pra dar uma escurecida aqui, ó. Pego um pouquinho do verde kiwi com verde pistache, tinta bem na pontinha do pincel e venho fazendo, ó, a nervura da folha.
tinta bem na ponta do pincel. Tô usando o pincel número 6 da 421, tá? O pelo é bem macio, mas pode ser feito até com pincel filete, tá? Ó, vou reforçar aqui no meio um pouquinho, venho do outro lado e faço a mesma coisa, ó. Mão bem de leve, pro risco sair bem fino. Dessa maneira. Adiantei todas as folhas que estão de frente, porque eu já pintei essa daqui, ó, com vocês, mas deixei as dobradas pra gente fazer junto no passo a passo. Adiantei essa daqui, mas essa tem a mesma dobra, é do mesmo jeito. Essa daqui só tá menor que essa, tá? Então, essa folha aqui, ó, ela tem uma partezinha aqui que é por dentro da folha, e essa daqui, ó, que é a parte de trás da folha, tá? Então, eu faço dessa maneira. Com verde grama, eu preencho a parte que fica por dentro, né? Fazer folha dobrada não é difícil. A gente só tem que entender bem certinho qual é o movimento, qual para que lado tá dobrado a folha. Apenas isso. Aqui por trás, ó, ela é um pouco mais clara. Então, eu misturo um pouquinho do verde grama com o verde pistache, para ficar um pouquinho mais clara, e venho aqui, ó, em toda a parte de trás. Pincel número 6. E preencho, ó, toda a parte de trás aqui, ó, com essa mistura desse verde mais claro, ó. Agora, eu venho com o pincel número 1, pra mim, ó, finalizar aqui, levar tinta, ó, em todos os cantinhos, pra ficar um trabalho bem bacana. Aqui, ó, venho com a mão bem de leve. E aqui, ó, onde essa folha fica por cima dessa, eu pego um pouquinho do verde oliva, bem pouquinho. E vou fazer uma sombra, ó, na folha que tá lá por trás. Pra diferenciar bem uma folha da outra. Aqui, ó, eu vou escurecer só um pouquinho com verde oliva. Posso deixar essa folha aqui um pouquinho mais clara aqui, ó. Com o verde kiwi puro, ó, eu venho fazendo as nervurinhas da folha, ó. E como aquele tá puro, sem mistura, ele vai aparecer bem delicado, ó, mas vai aparecer e fica bem bacana. Dessa maneira. Aqui, ó, que eu não fiz, vou fazer, ó. Aqui, ó, vai aparecer bem pouquinho, porque tá lá por trás. Esses dois são botões, e essa folha aqui, ó, tá bem mais, tá menor, né? Mas também tá virada. Ela é feita do mesmo jeito, tá? Então, essa parte aqui, ó, vai ser a parte de dentro da folha, e essa mais fininha é a parte de trás. Então, eu venho com o verde grama e trago até aqui na pétala, com cuidado para não entrar na pétala. Posso pegar essa tinta com um pouquinho do Aquarela Silk, vou lá em cima do risco. Vou naquela mistura de verde kiwi com verde grama e venho, ó, fazendo, preenchendo a parte de baixo, a parte de trás aqui da folha. E trago até aqui, ó.
Mudo o pincel, pego o pincel um pouquinho menor, o número 1. Ajeito a pontinha dela, que a pontinha dela é meio arredondada. Venho com um pouquinho do verde oliva. Eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó. E ajeitar o pezinho da folha aqui, ó, já deixar prontinho. E escureço, ó, nessa dobra um pouquinho, pra diferenciar bem, ó. E vou levando essa cor mais escura, ó, até aqui em cima. E desço um pouquinho só aqui, ó. Aqui, essa folha tá por cima dessas. Então, aqui, ó, eu vou fazer um pouquinho a sombra dela nas folhas que estão lá por trás. Esfumacei, ó. Pego um pouquinho do verde pistache. Passo bem pouquinha tinta aqui, ó, e já esfumacei. Só pra dar, ó, visibilidade na dobrinha. Venho no verde kiwi puro. E aqui por trás, ó, vou fazer a nervurinha da folha. Dessa maneira. Aqui, mais uma folhinha no passo a passo, porque essa folhinha aqui tá toda de costa. Esse lado aqui é o lado de baixo, a costa da folha, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer mais essa folhinha aqui pra vocês. Faço uma misturinha de verde grama com verde kiwi. E preencho, ó, ela toda. Levando a tinta lá no risco. Agora, eu pego uma sujeirinha do verde grama na quina do pincel, ó, e faço uma leve marcação, que é a divisão do meio da folha. E escureço só um pouquinho aqui, porque tá lá, essa dobra aqui tá na frente, essa parte aqui é da frente, essa daqui, ó, aparece menos. Então, por isso eu escureço aqui um pouquinho mais, ó. Pego o número 0 e venho, ó, com o kiwi puro, pra mim fazer a nervura da folha, ó. E aqui do outro lado, faço a mesma coisa. Olha como é fácil. Folhas todas prontas, fazendo o movimento certo, a dobra de maneira correta. Olha que linda que ficou. Agora, vamos na pintura das rosas do deserto? Já adiantei um botão, mas aqui, ó, vamos fazendo passo a passo. Então, eu venho com um pouquinho do amarelo bebê, respeitando a pontinha da folha, da outra pétala da flor, né? A pétala da outra flor. Venho com amarelo melão. Agora, eu venho com um pouquinho do vermelho Natal. Tinta, daí, ó, já lá em cima do risco. Bastante cuidado aqui, ó. Deixa aqui um pouquinho mais claro. Um pouquinho mais. Vermelho escarlate. Na quininha do pincel, só um pouquinho do vermelho profundo. Pegando bem na quininha do pincel, só um pouquinho. E aqui, ó, eu vou fazer, ó, um pouquinho mais escuro,
que é a sombra que essa folha faz no botão, e essa pontinha aqui, ó, é a sombra dessa pétala, tá? Então, por isso, eu escureço aqui, ó, um pouquinho mais, desenhando mais ou menos a sombra. Dessa maneira. Aqui, ó, eu já adiantei as pétalas de uma outra rosa que tá lá por trás dessa, mas vamos fazer essa daqui juntos, passo a passo. Junto com aquelas cores que eu falei, eu adiciono o vermelho carmim, que é o rosa bebê, tá? Então, aqui, ó, eu passo um pouquinho. Esse aqui é o pezinho, o talinho lá da flor. E eu começo por ele, ó, porque ele tá lá por trás, tá? Então, eu coloco um pouquinho do rosa bebê. Venho com sujeirinha do amarelo limão, ó, passo por cima. Venho com vermelho Natal. Um pouquinho do vermelho escarlate. Na quininha do pincel, eu pego o vermelho profundo e faço, ó, a sombra dessa pétala aqui. E aqui, ó, escureço um pouquinho mais também por causa da pétala que tá por cima. Volto com bem pouquinho amarelo limão, amarelo bebê, pra clarear aqui só um pouquinho. Eu começo a rosa do deserto sempre aqui pelo miolinho, mas pode ser pelas pétalas também, tanto faz, tá? Eu gosto de deixar aqui, ó, o miolinho pronto, ó. Então, eu venho com amarelo bebê, até aqui, mais ou menos, ó. Vou usar só um pouquinho mais, ó. Limpo o pincel, pego um pouquinho do amarelo gema e dou, ó, profundidade. Agora, eu venho com rosa bebê. E aqui, ó, vou levar um pouquinho mais pra ponta nessa pétala. Faço a junção aqui dessas cores bem certinho, ó. Venho aqui. Nessa daqui, ó, eu vou usar só um pouquinho aqui, ó. E aqui também, vou usar um pouquinho desse rosa bebê. Agora, eu venho com um pouquinho do amarelo bebê e um pouquinho do vermelho Natal. E venho aqui, ó. Já levo, começo a pegar junto um pouquinho desse rosa bebê, pra deixar, ó, essa parte aqui um pouquinho mais clara. Vermelho Natal puro. E já trago, ó, até aqui assim. Sujo meu pincel com rosa bebê e faço a junção aqui, ó. Tampo bem a trama do tecido pra ficar um trabalho bem bacana, tá? Isso é muito importante na pintura.
Mudo de pincel, pego o pincel número 4, venho com um pouquinho do vermelho escarlate. Faço a pontinha. Um pouquinho do vermelho profundo. Vermelho e escarlate. Já vem para outra pétala. Preencho com aquela mistura que eu fiz de amarelo bebê com vermelho natal. Dá uma cor bem parecida, bem próxima do coral, tá? Preencho ela toda. Deixando aquele risco que eu fiz com rosa bebê já um pouquinho claro, ó. Mas não precisa ser muito visível, tá? Venho com vermelho natal e venho aqui na divisão, ó, em cima do risco e puxo pra cá, ó. Aqui eu já jogo um pouquinho do vermelho escarlate. E o vermelho profundo. Com aquela mistura de amarelo bebê com vermelho natal, eu venho aqui na pétala, ó, e sobreponho ela por cima dessa, ó. Mais um pouquinho do vermelho profundo. Escarlate. E aqui, ó, a folha tem uma dobrinha, a pétala tem uma dobrinha. Então, o que que eu faço? Ó, dou uma escurecidinha com vermelho profundo, bem de leve, ó, por baixo. Venho com aquela misturinha de amarelo bebê com vermelho natal e faço a dobrinha. Assim. Aqui, a mesma coisa, o mesmo processo. Pinto ela toda com vermelho natal. Essa daqui vai ficar um pouquinho mais escura que as outras, que essas duas. Então, ó, vem com vermelho natal. Com bastante cuidado aqui, ó. Umedeço meu pincel na aquarela silk. E preencho, ó, toda a folha. Vermelho natal. Puro. Aqui, ó, eu já deixo esse espaço um pouquinho mais escuro, tá? E aqui, ó, e levo a tinta lá no risco. Limpo o pincel. Dou uma ajeitada aqui, ó. Venho com vermelho escarlate. Venho aqui, ó, já fazendo a sombra que essa pétala causa nessa daqui. Vermelho profundo.
Limpa um lado do pincel. E vem, ó, contornando essa pétala. Venho aqui na ponta, tinta bem na quininha do pincel pra ficar mais escuro. E aqui, ó, escureço, porque essa pétala tá em cima dela. Limpo meu pincel. Venho com um pouquinho do rosa bebê e o amarelo limão. Venho aqui, ó, pra clarear só um pouquinho. Tiro o excesso de tinta. E venho aqui, ó, dando uma leve clareada. E aqui também. Amarelo gema, só pra ajeitar aqui. Um pouquinho do rosa bebê já vai ficar mais claro. Vermelho Natal, puro. Faço a pontinha lá da pétala com bastante cuidado. Continuo com vermelho profundo. Aqui, ó, eu já venho com vermelho profundo. E aqui, ó, também. Faço a junção aqui bem certinho. E aqui, ó, na ponta dessa pétala, venho com vermelho profundo. Viro meu pincel e já venho, ó, desse lado. Pego um pincel um pouquinho menor, número 1. Volto pro número 6. Tinta bem na quininha do pincel. Esparramo esse vermelho, um pouquinho só a mais aqui. Venho com um pouquinho a mais de rosa bebê, só pra unir bem aqui, ó. Fazer a união bem certinha aqui, ó. E volto no vermelho profundo pra me escurecer essa parte aqui um pouquinho mais, ó. Tinta bem na quininha do pincel, eu trago ele até aqui no risco. Venho pra essa pétala. Pra essa daqui, ó, eu passo um pouquinho a mais de rosa bebê. Faço uma misturinha de rosa bebê com vermelho Natal.
E essa pétala tá de frente, bem de frente, ó. Venho com vermelho Natal puro. Desse lado aqui também. E vou preencher toda a pétala. E aqui, ó, eu já deixo ela um pouquinho mais clara. Vermelho profundo. Eu tava usando o Natal, agora eu venho no profundo, ó. Aqui eu jogo um pouquinho mais de tinta, só. E trago, ó, bem clarinho na beirada da pétala até aqui. Vou ajeitando em alguns lugares agora. Rosa bebê. Um pouquinho mais. Aqui. E aqui, ó. Dessa maneira. Volto no amarelo melão, ajeito aqui, ó. O miolinho. Pulei um pedacinho aqui, ó, mas eu vou explicar exatamente como faz. Com vermelho escarlate e um pouquinho só do vermelho profundo, eu venho, ó, trazendo marcação pra pétala de lá de dentro, ó. Não é pistilo, porque algumas rosas do deserto tem e outras não. Essa daqui eu não tenho na minha imagem de referência. São apenas marcações que vêm para algumas pétalas, ó. Dessa maneira, tá? Com um pouquinho só do vinho misturado com vermelho profundo, eu venho em alguns lugares, ó, tipo aqui, e dou uma escurecida um pouquinho a mais, ó. E nessa pétala da outra flor que tá lá por trás também, ó. Eu escureço um pouquinho mais. Venho aqui, jogo um pouquinho mais e aqui, ó. Porque essa pétala vai fazer sombra aqui pra mim, ó. Dessa maneira. Venho aqui também, jogo só mais um pouquinho e aqui, ó. Só a sujeirinha do pincel mesmo. Limpo meu pincel, pego um pouquinho do vermelho profundo e desenho essa pétala aqui, ó. Faço, ó, bem devagarzinho, com bastante delicadeza, ela aqui, ó. Puxa um pouquinho mais de tinta aqui. Aqui, eu vou dar uma clareada. Então, eu venho com um pouquinho de vermelho profundo
respeito a sombra, mas dou uma clareada aqui, ó, pra ficar esse efeito, tá? Reforço aqui a dobrinha, se precisar. Aqui também, ó, posso fazer uma bem pequenininha. Dessa maneira. Agora, vamos finalizar aqui o talinho, e para isso eu vou usar Siena Natural com verde grama e um pouquinho do verde oliva. Então, eu pego o Siena Natural e o verde grama junto e já preencho, ó, todo o talinho. Agora, eu venho com verde oliva, tinta de um lado só do pincel, e vou fazendo, ó, um contorno, mas, ó, misturando, dando pinceladinhas, porque o caule, o talinho da rosa, o tronquinho, é todo marcadinho. Em alguns lugares eu posso pôr, ó, uma ferpinha. E continua. Desse lado aqui, vou fazer a mesma coisa, unindo aqui, ó. Tinta bem na quininha do pincel. Ajeito aqui, ó, bem. Aqui, ó, por baixo da folha, eu deixo um pouquinho mais escuro. Com pincel 0, eu puxo, ó, algumas ferpinhas aqui também, ó. Não é espinho, é próximo aqui onde começa as folhas, sempre tem como se fosse ferpinhas. Pego um pouquinho do verde pistache, bem pouquinho, venho aqui, ó, na folha, e esfumaceio, só para sobrepor ela sobre o talinho, ó, para parecer bem. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do verde pistache. Em alguns lugares, ó, dou algumas pinceladinhas. E vou consertando em alguns lugares onde eu ver que ainda precisa, ó. Eu jogo aqui também um pouquinho desse verde, só para ajeitar essa folhinha. E aqui tá o trabalho finalizado. Então, se você gostou, se ficou aí comigo até agora, não esqueça de, se você não é inscrito, se inscrever, ative o sininho, me deixa um joinha para ficar ligadinho de todos os vídeos bacanas que eu vou estar postando por aqui, tá bom? Até o próximo!